Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. Para você desenvolver a sua vida profissional, você precisa se desenvolver pessoalmente. É muito difícil você ter um sucesso profissional, você alcançar grandes feitos, você ser um grande empreendedor, se você não se desenvolver pessoalmente. Eu falo isso por experiência própria. Por experiência própria. Eu era uma pessoa cheia, lotada, até a tampa de crenças limitantes. Principalmente em relação ao trabalho, em relação a dinheiro. Eu achava que conseguir um bom cargo em uma grande empresa, uma empresa renomada, era o ápice que um ser humano podia conseguir alcançar na vida. E depois que eu alcancei esse grande cargo em uma multinacional na Inglaterra, eu percebi que aquilo estava longe de ser a vida profissional que eu gostaria de ter. Só que eu havia me desenvolvido muito profissionalmente, né? Eu tinha feito muitos cursos. Para você ter ideia, eu tenho 13 especializações. Hoje eu fico até sem graça de contar isso para os outros, né? Porque eu acho que as pessoas pensam assim, meu Deus, que loucura é essa? A pessoa ter 13 especializações. Mas eu tenho. Eu estudava muito, eu fazia muitos cursos, eu lia muitos livros, eu era aquela pessoa ali bem bitolada na minha área. E óbvio que isso colaborou muito para eu alcançar aquele emprego. No entanto, colaborou também para eu me limitar profissionalmente, tá? Para eu não enxergar outras possibilidades e oportunidades, não empreender, não ganhar muito mais do que eu ganhava no meu salário. Porque isso é possível. Quando você é um empreendedor, muitas vezes você não tem um teto limite de ganho. Você consegue fazer muito mais e ganhar muito mais. Eu sempre soube que desenvolvimento pessoal era importante. Eu só não entendia como que a gente se desenvolve pessoalmente. Eu confundia muito isso com o desenvolvimento profissional, né? Eu pensava que os meus cursos de especialização estavam me desenvolvendo ali pessoalmente também. Só que ao mesmo tempo eu continuava uma pessoa insegura, imatura, vitimista, nervosa, ansiosa. Eu era tão ansiosa, mas tão ansiosa que uma vez meu pai me falou que eu ficava com a boca roxa. E é verdade. Eu tinha tanta ansiedade, tanto nervosismo assim, que às vezes eu ia, enfrentar alguma coisa, fazer alguma coisa e eu ficava com a boca roxa. Essa ansiedade que eu vivia me fazia muito mal. É muito triste. As pessoas ansiosas sabem o que é viver com ansiedade. É muito triste você estar ali naquele momento e não conseguir estar completamente presente. Eu era o tipo de pessoa que quando eu conversava com alguém em relação ao trabalho, eu estava pensando na resposta que eu tinha que dar diante daquilo que ela estava falando. Eu não conseguia viver aquele momento, né? Então, o meu natural era ser ansiosa. E eu fui buscar formas de curar isso. Fui buscar formas de me desenvolver em mim mesma e de ter autoconhecimento. E foi aí, e só aí, que grandes transformações começaram a acontecer na minha vida. Inclusive, o grande emprego que eu consegui numa multinacional lá na Inglaterra foi porque, antes disso, um ano antes, eu entrei numa busca muito profunda de autoconhecimento. Eu fiz um curso longo, extenso de EFT, Emotional Freedom Techniques, e fui rever coisas desde lá da minha infância, coisas que eu precisava curar em mim, que eu precisava resolver em mim. Eu tomei total responsabilidade pela minha vida e tudo que acontecia comigo, né, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E eu comecei a me libertar de muitas coisas, inclusive da ansiedade. Hoje eu sou uma pessoa muito menos ansiosa, eu nunca mais fiquei com a boca roxa. Mas a grande transformação que eu vivi nessa busca do autoconhecimento foi profissional. Eu não conseguiria jamais estar aqui falando com você se não tivesse sido por essa busca, né? Falando coisas da minha vida. Antes eu falava, eu gravava, você pode procurar no YouTube meu nome, você vai ver que tem centenas de vídeos. Na época em que eu ainda trabalhava como pesquisadora na Universidade de Ohio, então eu gravava muitos vídeos ensinando cultivo de plantas, tenho vídeos com mais de 100 mil visualizações. Eu falava com muita naturalidade no vídeo sobre o meu trabalho, mas sobre a minha vida pessoal, sobre a pessoa que eu sou, era praticamente impossível, impossível. Então, quando eu consegui esse emprego que eu tanto almejava e que eu já comecei, já estava ali na busca do autoconhecimento, eu comecei a entender que eu podia ir além, não precisava me limitar daquela forma, que eu poderia moldar a vida do jeito que eu queria. E uma delas, uma das coisas muito importantes que eu tinha para mim, era a liberdade, eu ser dona do meu horário, eu poder viajar quando eu quiser e não só nas férias, eu poder
ganhar mais dinheiro, poder servir mais pessoas, servir as pessoas que eu quero servir, não somente aquelas que a empresa designava. Então, esse fator da liberdade foi muito, muito importante para mim, de ser conquistado e que eu jamais teria percebido se não fosse o autoconhecimento. Eu provavelmente teria passado a minha vida inteira trabalhando naquela multinacional, infeliz, sabendo que existia formas, né, de ir além. A gente vê tantas pessoas indo além, vivendo com mais harmonia, mais alegria, mas não sabendo como. Então, talvez, se você sentir insegurança, ansiedade profissional, dúvidas, né, aquela pessoa que vive em dúvida, nunca não tem poder de decisão, tá sempre ali indecisa sobre tudo que faz, tudo que fala, ou se você aceita muitas críticas, se você acha que as pessoas estão o tempo inteiro focadas em você, no que você faz, falando de você, tudo isso é falta de autoconhecimento. Tudo isso é falta de você saber quem você realmente é. Porque a partir do momento que você sabe, a opinião dos outros importa muito pouco. O que você faz e o que você é muito mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. Muitas vezes até mais importante que dinheiro, que é aquele cargo bonito, impressionante. Então, busque autoconhecimento. Leia livros. Existe uma multidão de livros incríveis de autoconhecimento que realmente são responsáveis aí por abrir os olhos das pessoas. Cure as suas feridas. E nunca se vitimize, nunca responsabilize ninguém pela forma que você vive, pelas escolhas que você escolheu na sua vida. Todo esse autoconhecimento é libertador e tenha absoluta certeza, é transformador profissionalmente.